Olá pessoal, nessa terceira aula, nessa experiência nova aqui da nossa academia, nas duas primeiras aulas nós estamos falando sobre teologia, e nessa terceira vamos falar sobre, na última falamos sobre o diálogo entre o ser humano e Deus na comunidade eclesial, e hoje vamos falar sobre o momento interno da teologia. No diálogo entre o ser humano e Deus na comunidade eclesial, a teologia tem a dimensão de ousar a pensar a revelação no meio da angústia da história humana. Então, o ser humano, com a queda, ele tem essa angústia pela procura do divino. Nós vemos isso na mulher samaritana, no capítulo 4 do Evangelho, segundo escreveu João, onde a mulher samaritana pergunta para o Senhor Jesus, onde se adora? Né? Ela samaritana, tinha a concepção de que a adoração era no Gerizim, e os judeus diziam que era em Jerusalém. Então a eterna procura, a angústia da eterna procura da crença, da adoração ao ser divino. Então essa angústia do ser humano, né, na história humana, a teologia ela vem realmente ousar a pensar essa questão. E isso acontece por conta da auto-manifestação de Deus em ações, palavras, principalmente pela salvação e também pela validação das escrituras sagradas. Então, nessas questões, o teólogo ele vai produzir a teologia como uma obra humana e fruto da sua inteligência. Mas tem uma questão muito crucial, que é iluminada pela fé e graça de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre a questão do intelecto, ou melhor, do momento interno da teologia, que é o intelecto fidei e o auditus fidei, né? Duas questões que nós podemos relacionar com Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Santo Agostinho dizia primeiro crer para depois entender, e Tomás de Aquino vai dizer primeiro entende para depois crer. Então, primeiro a experiência para você crer, e em Tomás é primeiro a ciência, a razão, e aí você constrói a fé. É lógico que as duas, uma não sobrepõe a outra, porque a experiência ela vai gerar em você a fé a partir da experiência com Deus, vai construindo essa fé, né? A experiência vai se construindo, como diz a Bíblia Sagrada, é como a luz da aurora que vai clareando até esse dia perfeito. Na razão, você vai construindo em cima da pesquisa, né? Você vai pesquisando, vai conhecendo o divino, e vai construindo essa fé, né? É lógico que ela vai se abrindo, é como iluminação, vai se iluminando aos poucos, né? É uma luz que você vai aumentando, né? Ela tem aquele botão que aumenta, né, a luminosidade. Então, a partir da razão, você vai aumentando essa luz em cima da existência do divino até você sedimentar a sua fé. Porque Paulo escreveu aos Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Tá? Então, o Libânio e também o Murat, eles vão dizer que a teologia constitui-se em forma aspiral, né? O que é forma aspiral? Vai crescendo, ela vai construindo, né, a sua forma. Segundo eles, ela capta dados primários, e reflete e amplia o entendimento para retomá-lo e assim avançar a compreensão ou a reflexão sobre o tema. Então, de acordo com o que você vai adquirindo acerca da teologia, do conhecimento divino, você vai acrescentando e isso vai ampliando, né? De acordo com Murat e Libânio, você vai ampliando através do quê? Através da reflexão. E essa reflexão vai fazendo você compreender aquele tema, aquele assunto, aquele ponto. É o caso da mulher samaritana. Novamente, a mulher samaritana, ela começa chamando Jesus de judeu e termina chamando ele de Cristo, né? De ungido. Então, você vê que o diálogo entre ela e Cristo vai sendo, há um questionamento, e esse questionamento vai sendo respondido, vai sendo eliminado, e vai ampliando então a compreensão dela acerca do divino, até a hora que ela chama ele o Cristo, para os seus pares, né?
vai na cidade e fala, conheci o Cristo, né? Então, você vai entender, tanto Moray quanto Libânio vai dizer justamente essa questão, que o entendimento, a espiral da teologia, essa construção, ela vai ampliando, e essa ampliação é através do reflexo, né, da reflexão, melhor dizendo, através da reflexão, e essa reflexão vai fazendo você compreender o tema, o assunto, o questionamento. No momento da escuta, né, quando você ouve, né, na pregação, na leitura de uma obra, dessa fé, né, no momento da escrita da fé, vai levando até a reflexão. Então, primeiro você tem a fé. Sem a fé, você não consegue refletir. O ateu, por exemplo, ele não consegue refletir acerca da existência de Deus. Ele não reflete, ele não crê. Então, não tem como. Então, a fé é um ponto primário que vai te levar à reflexão. É como se fosse um trampolim para você refletir. E essa reflexão, ela vai te levar numa compreensão, e essa compreensão, ela tem a questão primordial, que é a fé. Porque quanto mais você vai refletindo, mais vai compreendendo, e essa compreensão, ela só existe, ela só acontece a partir da fé. Então, às vezes, né, inúmeras vezes, nós compreendemos de forma errônea os pontos teóricos, né, na forma, na compreensão da fé, né, nós temos momentos de compreensão errônea. E essa prática, ela não trata, não se trata como teologia positiva na pregação de fé ou especulativa na compreensão da fé. Então, essa prática não se trata como teologia positiva na pregação da fé ou especulativa na compreensão da fé, como inúmeras vezes. Então, ou seja, essa falta, essa compreensão errônea, tá, ela não vai ser praticado na teologia positiva e nem na especulativa, como acontece inúmeras vezes. Tá? Por que não acontece? Porque na forma positiva, você tem uma construção do entendimento da teologia. E na forma especulativa, você vai especulando em cima de teorias, sem a experiência. É teorias. Você vai construindo. E lógico que essa teoria é embasada em textos do cânon sagrado, da Bíblia Sagrada, ou então da tradição da igreja ou dos dogmas, tá? Porque isso é construído ao longo do tempo. Você vai compreender isso nos pais da igreja, ou nos padres da igreja, aquele momento ali crucial do século I, segundo século, né? Já na metade do segundo século, você vai ter dos pais da igreja, depois vem os apologetas. Então você começa a construir em cima dessa teoria, tá? Onde os pais da igreja trabalharam para construir esses pontos primordiais da teologia. Não podemos apossar de uma informação sem compreendê-los. Ou seja, essa posse do entendimento da teologia, não tem como você se apossar se você não tiver compreendido. Você não pode. Sem compreensão, você não consegue se apossar desse entendimento. Muito menos se faz uma reflexão sem que ela cristalize o entendimento. Ou seja, você não vai conseguir nunca refletir um tema sem que ele tenha cristalizado no seu entendimento. Tá? E é lógico que esses pontos, essa base, vem da teoria, né? Essa prática humana de pensar, interpretando, construindo assim dados e realizando interpretações, isso é do ser humano. O ser humano, ele vai ruminando tudo, ele vai absorvendo as informações, isso tudo pela fé, e ele vai construindo a compreensão do divino, a compreensão
do espiritual, ou do espírito, como queira, né? Você não consegue sem essa cristalização do entendimento que acontece pela fé. Então, são pontos principais nesse momento interno da teologia: a fé, a compreensão e a experiência. Deus abençoe. Até a próxima. Essa é a primeira parte da nossa terceira aula.